Sísifo, filho de Éulo, foi conhecido desde cedo não apenas como o rei da cidade de Éfira, que mais tarde seria chamada de Corinto, mas como um homem de inteligência incomum. Seu nome atravessou gerações não por sua força militar, nem por grandes conquistas territoriais, mas por algo ainda mais marcante: sua astúcia. Enquanto outros governantes se destacavam pela riqueza ou pelo poder de seus exércitos, Sísifo construiu sua reputação através da habilidade de enganar, manipular e encontrar soluções onde ninguém mais ousava procurar. Era, ao mesmo tempo, um mestre da diplomacia e um trapaceiro habilidoso. Muitos o viam como um gênio da sobrevivência. Outros, como um exemplo de arrogância e desafio às leis divinas. Foi ele quem ergueu as muralhas de Éfira, transformando sua cidade em uma das mais fortificadas da Grécia Antiga. Mas mais do que pedra sobre pedra, o que realmente sustentava seu reinado era sua capacidade de usar a palavra como arma. Sísifo sabia negociar, sabia conquistar aliados e, sobretudo, sabia explorar as fraquezas alheias em benefício próprio. As histórias narradas pelos poetas dizem que nenhuma oportunidade lhe escapava. Se podia obter vantagem por meio de um pacto, ele o firmava. Se podia aumentar seu poder por meio de um segredo, ele o guardava ou revelava conforme lhe fosse conveniente. Para os mortais, isso era um sinal de esperteza. Para os deuses, era uma afronta. Na mentalidade grega, havia um limite tênue entre a inteligência admirável e a hybris desmedida, o excesso, a arrogância contra a ordem cósmica. E Sísifo ultrapassou esse limite diversas vezes. Sua astúcia, que poderia ter sido fonte de sabedoria, converteu-se em um vício que o levou a enganar até os próprios deuses. A fama de seu intelecto espalhou-se não apenas entre os homens, mas também no Olimpo. Deuses como Zeus e Hades passaram a observá-lo com desconfiança, sabendo que aquele rei mortal não hesitaria em desafiar a ordem estabelecida. E, de fato, suas ações logo deixariam de ser apenas histórias de esperteza para se tornarem afrontas contra as leis divinas. Sísifo era, em essência, o retrato do ser humano que tenta ir além de seus limites, que desafia a hierarquia eterna entre deuses e mortais. Seu caminho de astúcia ainda parecia, no início, um sinal de inteligência brilhante. Mas, pouco a pouco, suas escolhas o conduziriam a um destino trágico, onde sua fama de sagaz se transformaria em símbolo de punição eterna. A astúcia de Sísifo, que no início parecia apenas engenhosa, logo se transformou em um fardo perigoso. Quanto mais conquistava prestígio entre os homens, mais despertava a desconfiança e a ira dos deuses. E não tardou para que seus atos ultrapassassem os limites da prudência, tornando-se verdadeiros crimes contra a ordem divina. Um dos episódios mais famosos conta que Sísifo ousou desafiar o próprio Zeus. O pai dos deuses havia raptado Egina, filha do deus rio Assopo. O sofrimento de Assopo era imenso. Ele buscava sua filha por toda parte, mas não encontrava pistas. Sísifo, conhecendo a verdade, percebeu uma oportunidade. Em troca de revelar o paradeiro de Egina, exigiu que Assopo desse à sua cidade, Éfira, uma fonte de água perene. O acordo foi aceito. Assim, Éfira ganhou o presente vital da água, mas Sísifo ganhou também a fúria de Zeus, que não tolerava mortais que ousassem expor seus segredos. Esse episódio já seria suficiente para condená-lo, mas a ousadia de Sísifo não parou aí. Outra lenda narra que ele conseguiu enganar a própria morte. Quando Thanatos, a personificação da morte, veio buscá-lo, Sísifo não se entregou. Com sua astúcia, conseguiu acorrentar o deus sombrio e prendê-lo. O mundo, então, mergulhou em caos. Ninguém mais morria. Soldados tombavam nos campos de batalha, mas permaneciam vivos, sem conseguir atravessar o limiar da existência. Velhos e doentes continuavam respirando, aprisionados em corpos que já não suportavam o peso da vida.
O equilíbrio entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos foi destruído. Ares, deus da guerra, foi quem libertou Thanatos, enfurecido porque suas batalhas haviam perdido o sentido. Mas o feito de Sísifo não seria esquecido. Ele havia desafiado não apenas Zeus, mas a ordem fundamental do cosmos. Hades, senhor do submundo, via nele um inimigo, e até os deuses mais tolerantes compreendiam que tamanha insolência precisava de punição. E ainda havia mais. Antes de ser finalmente conduzido ao Hades, Sísifo concebeu um plano ardiloso. Ordenou à sua esposa, Mérope, que não lhe prestasse as honras fúnebres, nem oferecesse sacrifícios aos deuses, como era costume. Assim, ao chegar ao mundo dos mortos, apresentou-se diante de Perséfone, rainha do submundo, com um lamento convincente, que sua esposa o havia desrespeitado, deixando-o sem os ritos sagrados. Fingindo indignação e tristeza, pediu permissão para retornar ao mundo dos vivos, apenas para punir Mérope e corrigir a injustiça. Perséfone, comovida, concedeu-lhe o direito de voltar. Mas uma vez reencontrado o sol, o vento e o vinho, Sísifo não teve intenção alguma de regressar ao Hades. Viveu livremente por muitos anos, desfrutando da vida que acreditava ter conquistado com sua esperteza. Essa sequência de enganos, traições e manipulações mostrou a verdadeira face de Sísifo, um homem que não aceitava limites, que acreditava poder dobrar até mesmo a morte à sua vontade. Mas os deuses não esquecem. E quando, por fim, ele foi capturado novamente e devolvido ao submundo, o castigo que o aguardava seria eterno, proporcional à sua insolência. Depois de tantas afrontas, Sísifo finalmente foi capturado e conduzido ao reino de Hades. Ali, acreditava-se que nenhum mortal conseguiria escapar. Os rios Estige e Aqueronte marcavam a fronteira, e as almas atravessavam em silêncio, deixando para trás a luz do sol. Mas Sísifo não era como os outros. Até diante da eternidade, sua mente não parava de tramar caminhos para enganar e manipular. Ao chegar ao submundo, apresentou-se diante de Perséfone, a rainha dos mortos. Seu olhar era convincente, e sua voz carregava uma mistura de dor e astúcia. Ele contou que sua esposa, Mérope, havia desrespeitado todos os costumes sagrados. Não lhe dera funeral, não queimara oferendas, não prestara os ritos obrigatórios. Para os gregos, esse era um crime grave, pois os ritos funerários garantiam que a alma encontrasse paz entre os mortos. Com palavras calculadas, Sísifo transformou sua própria falta em uma acusação contra a esposa. Fingiu revolta e humilhação, clamando que não poderia descansar até que punisse Mérope e corrigisse a injustiça. Perséfone, compassiva e talvez enganada pela eloquência do rei, concedeu-lhe a permissão de retornar ao mundo dos vivos. E assim, pela segunda vez, Sísifo derrotou a própria morte. Não com armas ou força, mas com a habilidade da persuasão. Quando voltou à superfície, porém, esqueceu-se imediatamente da promessa de regressar. O sol brilhou sobre sua pele, o vento soprou em seu rosto e o vinho voltou a encher suas taças. O banquete da vida era doce demais para ser abandonado. Dia após dia, ele prolongava sua estadia, fingindo que ainda tinha assuntos a resolver. Anos se passaram. Sísifo continuou vivendo como rei, governando, negociando, desfrutando de prazeres. Era como se tivesse enganado não apenas Perséfone, mas o próprio destino. Entre os homens, tornou-se exemplo de inteligência e esperteza. Alguns o admiravam, outros o temiam. Todos sabiam, no entanto, que havia ido longe demais, pois ninguém escapa dos deuses para sempre. Zeus, cansado das artimanhas daquele mortal, ordenou que finalmente fosse capturado e levado de volta ao Hades. Quando os guardiões do submundo o trouxeram à presença de Hades, não havia mais piedade, nem espaço para súplicas.
Sísifo já havia brincado com a ordem do cosmos 2 vezes, aprisionara Thanatos e enganara Perséfone. Sua ousadia não podia mais ficar sem resposta. Foi então que se decidiu. O rei de Éfira receberia uma punição única, jamais vista, que não lhe daria descanso nem traria conclusão. Uma tarefa interminável, cujo peso simbolizaria sua arrogância e sua recusa em aceitar os limites da vida e da morte. Sísifo, o astuto, seria condenado a enfrentar não mais deuses ou homens, mas a eternidade. E assim nasceu o castigo que daria origem a uma das imagens mais poderosas da mitologia: o trabalho sem fim, o esforço condenado ao fracasso eterno. No coração sombrio do Hades, onde as sombras se confundem com a eternidade, Sísifo recebeu sua sentença. Não seria queimado em chamas, nem despedaçado por feras, como acontecia a outros condenados. Seu destino seria muito mais cruel, não pela dor física, mas pela própria essência da tarefa que lhe impuseram. Um trabalho sem fim, sem propósito, sem conclusão. Diante dele, os guardiões do submundo colocaram um rochedo imenso, maior do que qualquer pedra que um homem pudesse mover. Pesado, irregular, liso em alguns pontos e áspero em outros, era o símbolo perfeito do fardo insuportável. A ordem era clara. Sísifo deveria rolar a pedra até o topo de uma montanha íngreme. Com cada músculo tenso, com cada gota de suor, ele deveria empurrar o peso, subir lentamente, sempre acreditando que, talvez desta vez, conseguiria chegar ao cume, e a cada vez que o rochedo se aproximava do alto, quando parecia que a vitória estava ao alcance de suas mãos, a pedra escorregava. O peso arrastava Sísifo de volta e o trabalho reiniciava. Não havia trégua, não havia esperança de conclusão. Essa repetição infinita era o verdadeiro suplício, pois não se tratava de sofrimento momentâneo, mas de um ciclo interminável de esforço e frustração. O rochedo nunca permaneceria no topo, a montanha nunca se renderia, a tarefa nunca terminaria. Os deuses, em sua sabedoria cruel, escolheram o castigo perfeito para um homem que ousou desafiar os limites. Sísifo, que enganara a morte e zombara do destino, agora experimentava a impotência de lutar contra o inevitável. Diziam os poetas que o som do rochedo rolando de volta ecoava por todo o Hades. Cada estrondo era como uma gargalhada dos deuses, lembrando a todos os mortos que nenhum mortal poderia triunfar contra a ordem eterna. E ainda assim, Sísifo continuava. Seus braços ardiam, suas pernas tremiam, mas ele recomeçava o percurso. Não havia escolha. A eternidade não conhecia descanso. Essa imagem se tornaria um dos símbolos mais fortes da mitologia grega. Diferente de Prometeu, que sofria pela humanidade, ou de Tântalo, punido por sua híbris com fome e sede eternas, Sísifo não tinha testemunhas de compaixão, seu fardo era apenas dele, solitário, interminável. Mas, paradoxalmente, nesse esforço repetitivo havia também algo grandioso. Cada vez que recomeçava, Sísifo afirmava sua existência. Mesmo condenado, mesmo impotente, ele resistia. O rochedo sempre caía, mas ele sempre voltava a empurrar. Assim, o castigo eterno de Sísifo não era apenas uma punição, mas também uma metáfora. Representava a luta do homem contra os limites, contra a inevitabilidade, contra o absurdo. E quanto mais rolava o rochedo, mais claro ficava que, no fundo, esse esforço sem fim falava não apenas de sua culpa, mas também da condição de todos os mortais. A imagem de Sísifo empurrando a pedra tornou-se uma das mais marcantes de toda a mitologia grega, não apenas pelo castigo em si, mas pelo que ele representa. Entre os antigos, o mito era contado como advertência contra a híbris, o excesso de arrogância que leva o homem a desafiar os deuses, e por isso ser inevitavelmente punido. Sísifo,
Ao enganar Thanatos, ao expor os segredos de Zeus e ao manipular Perséfone, mostrou que não reconhecia limites. Por isso, foi condenado não à morte simples, não a tormentos passageiros, mas a uma eternidade de esforço sem recompensa. No início, os gregos viam sua história de modo moralizante. Ela ensinava que ninguém, por mais astuto que fosse, poderia escapar à ordem cósmica. O castigo não era apenas físico, era psicológico, filosófico. Empurrar eternamente uma pedra que sempre rola de volta era uma forma de anular qualquer esperança. O suplício de Sísifo consistia na repetição infinita do fracasso. Os outros condenados no Hades sofriam, mas tinham consciência clara de sua dor. No caso de Sísifo, o sofrimento era a própria inutilidade de sua tarefa. Com o passar dos séculos, porém, o mito foi reinterpretado e ganhou novas camadas de sentido. Escritores, poetas e filósofos descobriram nele algo que transcendia a moral religiosa. Não se tratava apenas de um castigo, mas de uma metáfora poderosa da condição humana. Pois não é a vida, em muitos aspectos, semelhante ao fardo de Sísifo. Todos nós nos levantamos a cada dia, realizamos tarefas repetitivas, enfrentamos desafios que parecem não ter fim, empurramos pedras que inevitavelmente voltam a cair e, ainda assim, continuamos. O filósofo francês Albert Camus, no século XX, tomou Sísifo como personagem central de sua reflexão sobre o absurdo. Para ele, o homem moderno é como Sísifo. Vive em um mundo que não oferece respostas definitivas, busca sentido em uma existência que muitas vezes se mostra silenciosa, sem explicações. Empurrar a pedra para Camus é viver, trabalhar, repetir gestos, construir e ver ruir, recomeçar quantas vezes forem necessárias. A pedra cai, e ainda assim o homem volta a erguê-la. A conclusão de Camus é famosa. É preciso imaginar Sísifo feliz. Essa afirmação surpreende, porque parece contradizer o sofrimento eterno descrito no mito. Mas a ideia é que, se a vida não tem sentido imposto de fora, o próprio esforço humano pode ser a fonte de sentido. Sísifo encontra grandeza não no resultado, mas no ato de resistir. O rochedo é pesado, mas o gesto de empurrá-lo afirma a sua liberdade interior. Mesmo diante da ordem dos deuses, há uma escolha que ninguém pode tirar: continuar ou desistir. E Sísifo nunca desiste. Esse ponto transforma o mito em símbolo universal. Se na antiguidade ele representava a punição da arrogância, hoje ele é visto como a imagem da perseverança humana. Quantas vezes sentimos que o trabalho diário é repetitivo e sem fim? Quantas vezes enfrentamos problemas que voltam a aparecer como pedras rolando montanha abaixo? A vida cotidiana, com suas responsabilidades e dificuldades, muitas vezes parece um esforço sem recompensa. Mas, como Sísifo, cada pessoa carrega dentro de si a força de recomeçar. A cada subida, Sísifo mostra que não é o rochedo que o define, mas a sua ação. O castigo imposto pelos deuses transformou-se em ato de resistência. Ele não pode mudar a pedra, nem a montanha, nem o destino, mas pode escolher não desistir. Nessa escolha, por mais limitada que pareça, está a grandeza humana. O mito também nos convida a refletir sobre a relação entre repetição e liberdade. Há quem veja apenas a prisão, um ciclo sem saída, um esforço inútil, mas há também quem veja a possibilidade de aceitar o movimento como parte essencial da vida. A pedra sempre cairá, mas a cada nova subida, Sísifo reafirma sua existência. Ele não vive para chegar ao topo, mas para caminhar. Essa leitura aproxima o mito da nossa realidade. Não vivemos apenas para alcançar metas finais, mas para dar sentido ao percurso. Dessa forma, Sísifo é mais do que um personagem de lenda. Ele é metáfora da humanidade inteira. Seu rochedo pode simbolizar o peso do trabalho,
os problemas familiares, as lutas internas contra a dor ou contra a passagem do tempo. Todos carregamos montanhas diante de nós. Todos conhecemos a frustração de ver esforços desmoronarem. Mas, se olharmos para Sísifo com outros olhos, veremos que a tragédia se transforma em lição de coragem. Na sua solidão, sem espectadores que o admirem, sem recompensas, Sísifo se torna exemplo de dignidade. Ele mostra que não é a vitória que define o valor de um homem, mas a persistência. O mundo pode ser indiferente, os deuses podem ser cruéis, mas aquele que continua a empurrar a sua pedra afirma algo fundamental. A vida, mesmo absurda, ainda é vida. No final, a história de Sísifo não é apenas sobre punição. É sobre a força de não ceder, sobre a capacidade de encontrar sentido na própria luta. Talvez por isso, ainda hoje, milhares de anos depois, continuamos a falar dele, pois em cada um de nós existe um pouco do rei astuto de Éfira, carregando pedras que parecem impossíveis, mas que, no ato de empurrá-las, revelam o que temos de mais humano, a coragem de seguir em frente, apesar de tudo.